Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta noite, que nós estamos aqui reunidos diante do Senhor e aproveitando essa atmosfera que Deus nos proporciona nesta noite, quero iniciar esse encontro de estudo bíblico com uma oração, tá ok? Pai eterno, eu agradeço ao Senhor por este momento tão precioso, de nós estudarmos, meu Senhor, a Tua Palavra, de nós termos esse privilégio, meu Senhor, de conhecer a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, seu estado de humilhação. E esse estudo, meu Senhor, visa a Tua glória, meu Senhor. Que possamos, através desse estudo, dessas reflexões, engrandecer o Teu nome, sermos gratos, meu Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, através da Tua graça. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos, nós hoje iremos estudar sobre os estados de Cristo, ou seja, o estado de humilhação. Depois, o próximo estudo que nós teremos para outra semana será o estado de exaltação. Vamos lá então. Jesus Cristo é Deus, o verbo pelo qual tudo foi feito e sem Ele nada poderia ter sido criado, né? Este majestoso e maravilhoso e onipotente Senhor, Ele despojou-se da sua majestade como divindade, né, e Senhor do universo, para fazer-se humano e sujeitar a lei e as maldições inerentes a ela para nos salvar. E por esse grandioso ato de amor, Ele se sujeitou a diversas humilhações. Em que consiste o estado de humilhação de Jesus Cristo? Para iniciarmos, quero convidá-los a acompanhar essa leitura em Filipenses, capítulo 2, e os versículos 7 a 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A teologia reformada apresenta duas situações encarnadas por Cristo. A primeira é o esvaziamento, que consiste em renunciar Ele à sua majestade do supremo governador do universo e assumir a natureza humana na forma de servo. A segunda situação é a humilhação, que consiste em haver-se ele feito sujeito às exigências e à maldição da lei, e em toda a sua vida ter se feito obediente em ações e em sofrimento até o próprio limite de uma morte vergonhosa. Fundamentados nessa passagem de Filipenses, pode-se dizer que o elemento essencial e central do estado de humilhação acha-se no fato de que ele, que era o Senhor de toda a terra, o supremo o legislador, colocou-se debaixo da lei para desincumbir-se das suas obrigações federais e penais a favor do seu povo. Ao fazê-lo, ele se tornou legalmente responsável por nossos pecados e sujeitos à maldição da lei. Vamos ler mais uma passagem bíblica aos Gálatas, no capítulo 4 e o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, aqui é uma expressão de que, mesmo ele sendo o soberano legislador de tudo que existe, ele viria para obedecer à lei, sujeito à lei e debaixo de toda a maldição, para que assim ele pudesse trazer salvação aos seus eleitos. Então, em que consiste o estado de humilhação de Jesus Cristo? Consiste em que Cristo colocou de lado a sua majestade divina em alguns aspectos, além de ter posto a sua majestade divina, que era sua, ele também assumiu uma natureza em forma de servo, ficando sujeito à maldição da lei, mesmo sendo soberano legislador eterno. Vamos ler mais uma passagem bíblica em Mateus, capítulo 3, verso 15.
Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aqui mais uma passagem que mostra Cristo se colocando como um servo, sujeito à lei e maldição da lei, mesmo ele sendo supremo legislador. Vamos para Gálatas novamente, mas agora no capítulo 3 e o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mesmo sendo um legislador supremo, ele se coloca como cumpridor da lei e se coloca debaixo da lei. Até aqui, podemos entender que Jesus, sendo o Senhor Supremo, esvaziou-se a si mesmo dentro de alguns aspectos da sua majestade e glória. Então ele assume a forma humana, tornando-se servo e se coloca debaixo da lei e cumpre a lei. O estado de humilhação de Cristo pode ser distinguido através de alguns estágios, onde vemos claramente Cristo sendo humilhado. O primeiro ponto será a encarnação, que é um estágio de sofrimento. O segundo, o sofrimento. Terceiro, a morte. Quarto, sepultamento. E por último, a descida no Hades. Então, por agora, nós iremos ter uma reflexão aqui sobre a encarnação de Jesus, que também fundamenta o sofrimento de Jesus. Em sua natureza essencial, Cristo é o mesmo antes e depois de se fazer carne. Né? Isso é muito importante. Jesus, na sua essência, ele é o mesmo, antes e depois dele ter se tornado carne. Então é, portanto, ressaltar que não foi a Trindade, não foi o Trino Deus, mas a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana. Por essa razão, então, é melhor dizer que o Verbo se fez carne do que dizer que Deus se fez homem. Mas vale também ressaltar que cada uma dessas pessoas divinas, ou seja, a Trindade, agiu na encarnação de Jesus. Por exemplo, podemos ver em Mateus, no capítulo 1 e verso 20, a terceira pessoa da Trindade agindo. Vamos ler. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos ler também em Romanos, no capítulo 8 e verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando dizemos que Cristo encarnou, queremos dizer apenas que, além da sua natureza divina, ele assumiu uma natureza completa. Ele assumiu uma natureza humana completa. Ou seja, quando o Verbo se faz carne, ele não deixa a sua essência divina. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ter a santidade e nem os seus atributos incomunicáveis e os seus atributos comunicáveis. Mas ele somente tomou a natureza. Ele tomou a forma humana, em forma de servo. Né? Então, a humanidade de Cristo deriva da natureza de Maria. Ele foi gerado, e isso é o que faz ele ter parte com os humanos. Mas, foi gerado por meio do Espírito Santo. Né? Ela foi gerada, a concepção em Maria foi gerada pelo Espírito Santo. Então, é muito bom entendermos isso, que a parte humana é somente de Maria. E a parte espiritual, que é muito importante para a igreja, é que a concepção virginal foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, santificou a natureza humana de Jesus,
desde a sua existência, separando-o do pecado. Então, Jesus ele não herdou o pecado que os homens herdaram de Adão, porque houve uma concepção espiritual, diferente do que a igreja adventista acredita. A igreja adventista, ela acredita que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão, mas isso não tem nenhum fundamento bíblico. O que nós observamos através das Escrituras é que a sombra do Altíssimo veio sobre a vida de Maria e o Espírito Santo concebeu Jesus. Então Jesus é o mesmo antes e depois da sua encarnação. Então Jesus, o Verbo eterno, não deixou de ser Deus, mas transformou-se em homem. Cristo sempre foi Deus. Ele é Deus e sempre será Deus. Desde quando Deus é Deus, Jesus é Deus. Ele não tornou-se Deus, né? A ressurreição, a vida dele, as obras dele não fez com que ele fosse promovido, tornando-se Deus. Jesus sempre foi Deus, né? Ele não deixou a sua natureza divina, mas sim, como eu já havia dito, vale ressaltar, ele toma a natureza humana completa. Não é possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. Essa pré-existência é claramente ensinado nas Escrituras. Vamos para João, capítulo 1 e verso 14. Vai ser projetado aí para você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8 e verso 9, o apóstolo Paulo escreveu: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A encarnação foi efetuada mediante o nascimento virginal de Jesus. A nossa confissão afirma que a natureza de Cristo foi concebida no ventre da abençoada Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem o concurso do homem. O elemento mais importante e com relação ao nascimento de Jesus foi a operação sobrenatural do Espírito Santo, pois só por este meio foi possível o nascimento virginal. A Bíblia refere-se a essa característica em algumas passagens bíblicas. Leiamos primeiramente em Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 ao 20. Será projetado também, todos os versos serão projetados aí para que você possa acompanhar esse estudo. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos também para Lucas, capítulo 1, os versos 34 a 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus aqui, sendo chamado de santo, antes de nascer, o anjo já havia dito para Maria sobre a santidade de Jesus, uma natureza sobrenatural, uma natureza santa, né? Através da concepção sobrenatural do Espírito Santo. Em Hebreus, no capítulo 10, os versos 5 e 6, também fundamenta essa ideia do que nós estamos falando sobre a natureza de Jesus, a natureza santa de Jesus, sem nenhuma mancha pelo pecado. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Bom, se Cristo fosse gerado por um homem, seria uma natureza humana,
né, incluída na aliança das obras. E, como tal, receberia a culpa comum da humanidade. Mas o ego, a sua pessoa, não provém de Adão. O ego de Jesus, a centralidade de Jesus, o âmago de Jesus, não estava fundamentado em Adão. Adão é o responsável por nós herdarmos os pecados. Nascemos no pecado por causa do nosso pai, e todos assim pecaram. Mas Jesus, ele está livre da culpa do pecado. E estando livre do pecado, a sua natureza também pode ser mantida livre da corrupção do pecado, antes e depois do seu nascimento. Agora, nós iremos para o segundo estágio do sofrimento de Cristo, que é os sofrimentos. Cristo, Jesus, ele sofreu durante toda a sua vida, né? Toda a sua vida. Existem pessoas que pensam que Jesus, ele começou a sofrer nas últimas horas que antecederam a crucificação, e que também o sofrimento de Jesus se deu na crucificação. Mas Jesus, ele foi um homem de dores, né? Em todo momento na vida de Jesus, desde a encarnação, que acabamos aqui de refletir sobre essa atmosfera, sobre esse ambiente, Jesus começou a sofrer, né? Foi uma vida de servo. Toda a vida de Jesus foi uma vida de servo, sempre servindo. O sofrimento também dele está no ambiente que ele sofreu com as repetidas investidas de Satanás, com ódio, né? A incredulidade do seu povo, sendo perseguido desde criança, não é verdade? Então, o sofrimento de Jesus, o sofrimento sempre esteve acompanhando o nosso Senhor. O ápice do sofrimento de Cristo, é claro, foi a cruz, né? O ápice de todo o sofrimento foi estabelecido ali, quando ele sofreu, quando ele recebeu da parte de Deus toda a ira contra o pecado. Toda a ira de Deus contra o pecado foi direcionada a Jesus. Ele sofreu no corpo, né? Ele teve privações, ele sofreu no corpo e na alma. Embora ele tenha sofrido sofrimentos corporais, a maior dor que o acompanhava estava relacionada às angústias da alma. Ele agonizou no jardim, onde a sua alma esteve profundamente triste até a morte. E é claro, ele também foi espancado, açoitado e crucificado. Seus sofrimentos também eram derivadas de várias causas. Por exemplo, o fato de que ele era o Senhor do universo e teve que ocupar uma posição subalterna, sim, uma posição de servo, cativo, escravo, né? Aquele que tinha inerentemente o direito de exercer o comando do universo, ficou com a obrigação de obedecer. Ele foi obediente até a morte, em morte de cruz. Por exemplo, as tentações que Jesus sofreu são parte integrante do seu sofrimento e sofrimentos. E essas tentações se acham na vereda, é claro, da sua existência, fazendo ele sentir profundas agonias. Nós iremos ler em Mateus, no capítulo 1, e iremos ler do capítulo 4, iremos ler do versículo 1 ao 11. A seguir, para que você possa, é importante essa variedade de versículos, porque nós estamos tratando de cristologia, e é muito importante, e o que interessa aqui de fato é a palavra de Deus, então nós iremos ler bastante versículos aqui. Vamos lá então, Mateus 4, versículos 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem.
e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Então, os sofrimentos de Cristo não se resumem na sua morte na cruz, mas toda a sua vida foi de sofrimento. Viver diariamente na companhia dos pecadores, em um mundo de pecado, desprezado e odiado pelos judeus. O seu sofrimento aumentava à medida que se aproximava o fim, sendo culminado pelo abandono do Pai no momento da sua morte. Meus queridos, agora nós iremos passar a refletir sobre o terceiro estágio da humilhação de Cristo, a morte. Quando falamos da morte de Cristo, falamos da sua morte física. E Jesus, a morte dele foi totalmente diferente, porque, embora muitos morressem na cruz, crucificado, a morte de Jesus tem um outro significado. Ele está levando sobre si, ele está fazendo uma substituição. Então, nós iremos aqui refletir sobre isso. Jesus não foi morto por acidente ou assassinado. Ele foi morto por meio de uma sentença judicial. E essa sentença partiu do Império Romano, o maior poder da época, o maior da época. E Jesus morreu crucificado. Ele não foi decapitado ou apedrejado. E isso é muito importante, pois só os mais vis criminosos recebiam essa pena. Somente a escória da humanidade morria desta forma. Esta morte maldita que Jesus sofreu satisfez as mais altas exigências da lei. Para isso nós iremos ler em Deuteronômio, capítulo 21 e os versos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que é a morte? A morte é a separação de Deus. Mas esta separação pode ser vista de duas maneiras diversas. O homem se separa de Deus pelo pecado, e a morte é o resultado natural, de modo que até se pode dizer que o pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas não foi dessa maneira que Jesus se tornou sujeito à morte, visto que ele não tinha nenhum pecado pessoal. Deus impôs judicialmente a sentença de morte ao mediador, desde que Jesus se incumbiu voluntariamente de cumprir a pena do pecado da raça humana. A sentença de Pilatos foi também a sentença de Deus. Era a vontade de Deus de moer o seu filho, embora sobre bases inteiramente diferentes. Jesus satisfez as extremas exigências da lei. Ao mesmo tempo, padeceu a morte amaldiçoada e assim provou que se fez maldição por nós. Vamos novamente para Gálatas, capítulo 3, verso 13. Nós já lemos esse verso, mas é importante colocá-lo aqui nesse ambiente que nós estamos falando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Veremos agora o quarto estágio da humilhação de Cristo, o sepultamento. A volta do homem ao pó da terra é a parte do castigo do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 19, apontará para isso. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra,
pois dela foste formado, porque tu és o pó, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Voltar o homem ao pó, do qual fora tomado, é descrito na Escritura como parte da punição do pecado. Cristo mesmo, não tendo pecado, né, nem tendo merecido a morte, morreu para que nós tivéssemos vida. A segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15, está escrito assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diversas declarações da Escritura implicam que a permanência do Salvador na sepultura foi uma humilhação. Então veja que nós estamos falando da encarnação de Jesus, que foi também uma humilhação. Nós estamos também falando sobre os sofrimentos de Jesus, as perseguições, as tentações e também o sepultamento, a morte. O sepultamento, isso, nós estamos falando ainda sobre o sepultamento. Também foi uma humilhação. Então nós iremos ver através aqui das Escrituras como esse ponto também foi um ponto de humilhação. Para isso, vamos ler em Salmo 16 e verso 10. Está escrito assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Cristo experimentou a morte, o sepultamento. Mas aqui, nesse verso, se tem a certeza que ele não ficará ali, pois ele é o Senhor da vida. E a morte não pode contê-lo. Vamos ler em Atos, no capítulo 13, os versos 10 ao 31. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O sepultamento de Cristo serviu ao propósito de eliminar os terrores da sepultura que estava destinada para mim e para você. Cristo sofreu em nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. O nosso Redentor venceu a morte. A sepultura de Cristo está vazia. Não está vazia porque retiraram os ossos e colocaram em outro lugar. A sepultura está vazia não porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus, como os líderes, assim, os fariseus, os religiosos pensavam. Ele saiu da sepultura, como ele havia prometido. Jesus ressuscitou. Como diz o meu amigo, Jesus vive e hoje eu falei com ele. Eu espero que você também tenha essa oportunidade de você ter falado com Jesus. Porque ele vive e ele saiu da sepultura. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. Quem tem a última palavra sobre a morte é Jesus. Ele venceu e em Cristo temos a vida. A ressurreição de Jesus é a esperança de que um dia morreremos. Muitos de nós morreremos, alguns serão arrebatados, mas a maioria aqui talvez irá um dia morrer. Mas a ressurreição de Jesus é uma prova, é uma esperança de que ressuscitaremos em Cristo Jesus. Agora nós vamos para o último estágio do estado de humilhação de Cristo, que é a descida ao Hades. Para os reformados, o sentido dessa frase é simbólico, tá? Não é figurado, não é uma forma literal. É expressando que Cristo sofreu as agonias do inferno na cruz. O Hades, né? A palavra Hades para os reformados não é a descida de Jesus ao inferno, mas sim a descida dele entre os homens. Né? O Hades desde a encarnação, o Hades desde o sofrimento, o Hades que Jesus tem enfrentado na sepultura. Não é? Então existem denominações que acreditam que Cristo foi para o inferno e ali pregou para os condenados. Né? Isto está, e nas Escrituras, né, nós temos um exemplo, que se o homem está destinado a morrer apenas uma vez, e depois o juízo. Vamos ler, está em Hebreus, capítulo 9, e verso 27.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não é possível ao homem mudar o seu estado após a morte. Ele morreu, ele negou Jesus, não quis aceitar o evangelho, não quis reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E agora então fica muito fácil, ele vai para o inferno, Jesus vai lá e prega e o conduz para o céu. Não, isso não ocorreu. Eu não sei se será projetado aí pelo nosso irmão Lucas, que está aqui me ajudando nessa gravação, se está aí registrado aí Lucas 16, verso 19 a 31. Eu não sei se isso será projetado, sim. Então vamos lá. Lucas, não está projetado, Lucas? Está. Eu preciso agora olhar para você, mas eu não estou olhando de fato para você, eu estou olhando para cima um pouco, que tem uma tela ali. Então vamos lá. Lucas 16, 19, assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 24, 23. Isso. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. São somente esses versículos. Então aqui é mais um fundamento para que possamos usar as Escrituras como nosso fundamento de entendimento de que é impossível, não há possibilidade de entender que Jesus foi ao inferno pregar o Evangelho. E vale ressaltar que o credo apostólico é mencionado que Cristo desceu ao Hades, ou seja, ao inferno. Então o que isso significa? Vamos ver rapidamente algumas interpretações de algumas igrejas sobre o Hades. Por exemplo, a Igreja Romana. A Igreja Católica Romana entende que Jesus desceu ao Limbus Patrum. Mas o que é o Limbus Patrum? É o lugar que a Igreja Romana define como uma prisão onde os santos do Antigo Testamento estavam. Então o que aconteceu? Jesus foi lá no inferno, segundo a tradição romana, e conduziu aqueles homens aos céus. Mas isso as Escrituras não diz nada sobre esse local, sobre esse ambiente. Esse conceito é da tradição romana, não parte das Escrituras. A Igreja Luterana também considera o Hades como o primeiro estágio da exaltação de Cristo. Nós consideramos que é o último estágio da humilhação. Mas eles entendem, os luteranos entendem, que o Hades, Jesus descendo ao Hades, na interpretação deles, é o primeiro estágio
de exaltação. Então, eles entendem que a descida de Jesus ao Hades é um triunfo, é uma marcha triunfal para celebrar a vitória de Jesus sobre as trevas, como se Cristo estivesse assim dizendo: olha, eu vim aqui para mostrar para vocês que eu venci, né? Isso também é um conceito, é uma tradição deles. As Escrituras não afirmam isso. Por exemplo, a igreja anglicana entende que, embora o corpo de Jesus estivesse na sepultura, a alma de Jesus estava em um lugar ali no Hades, em um cômodo, em um departamento ali, que se chama paraíso. Então ele foi até ali, né, havia um paraíso ali, e Jesus então fez ali uma pregação, uma exposição do evangelho sobre a vitória, e isso tudo é uma construção teológica da parte deles, né? A palavra de Deus, as igrejas reformadas normalmente não acreditam nessas ponderações, né? A igreja reformada, ela interpreta que a frase desceu ao Hades é de forma figurada, não é de uma forma literal. É como uma expressão que aponta para o fato que Cristo experimentou o inferno no Getsemane e na cruz. Ou seja, o inferno foi até Jesus. Não é? Quando Jesus estava sofrendo, em tudo isso que nós estamos aqui ponderando, o inferno veio até Jesus. Né? Então, como Jesus enfrentou, ninguém, né, ninguém no inferno, que ficará no inferno, sofreu mais do que Jesus Cristo. Para que você possa entender a gravidade do sofrimento de Jesus. Ninguém neste mundo, em nenhuma guerra, em nenhuma atrocidade que tenha sido contra alguém, o sofrimento dessa pessoa não foi maior do que de Jesus. Jesus representa, ele vivenciou o maior sofrimento que todos os homens pudessem e podem vivenciar. Né? Então, Cristo não desceu até o inferno, mas o inferno foi até ele. Ok? Então, meus queridos, hoje nós falamos sobre os estados de humilhação e, se Deus permitir, em nosso próximo encontro, iremos refletir sobre o estado de exaltação. Então, sempre não esqueçam que o conhecimento de Cristo, o conhecimento da pessoa e a obra de Cristo é a coisa mais importante que você pode ter em sua vida. Tá? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, se assim Deus quiser.